Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, módulo 3. No módulo 1 a gente falou sobre tipos de lente, né, que lentes usar em cada situação, tipos de câmeras, diferentes tipos de câmera. Falamos sobre abertura, né, os ajustes de abertura. Na aula 2 falamos sobre os ajustes de velocidade do obturador, o ISO e foco. E agora na aula 3 a gente vai falar sobre flash, o segundo exato do clique, né, a importância de você manter a espontaneidade na hora de fotografar. Vamos falar sobre composição fotográfica e vamos finalizar dando dicas de fotografia. Bom, o flash, né, a gente falou nas outras aulas sobre a importância da luz, né, da luz do sol, das luzes artificiais. Hoje a gente vai focar no flash. O flash é mais uma fonte de luz, uma das principais fontes de luz para auxiliar na fotografia, né? E ele deve ser considerado principalmente em 3 ocasiões. Locais escuros, onde você realmente não tem nenhuma outra fonte de luz, você pode se dispor do flash. Cenas muito contrastadas, né, a exemplo do sol, se você vai fotografar alguém com muito sol, aquele sol vai produzir sombras e a gente utiliza o flash como luz de preenchimento a fim de amenizar aquelas sombras. E no contraluz, né, que seu objeto ou você vai ter uma silhueta, se você que tudo bem, é lindo e válido, é uma foto linda, mas se você tiver o rosto de uma pessoa, né, no contraluz, você vai precisar ou de um rebatedor ou de um flash para iluminar esse rosto, né? Uma pessoa de costas ao sol, por exemplo. No uso de locais escuros, você teria que utilizar um tripé e usar baixa velocidade para que houvesse tempo do sensor captar a imagem, tá? Mas geralmente essa imagem vai ser uma imagem um pouco diferente, aliás, completamente diferente de uma imagem que se você utilizar o flash. Então precisa ver qual que é a tua intenção, tá? Nas cenas de muita luz solar, como você vai somar a luz do sol à luz do flash, o ajuste da câmera pode ser um pouco mais subexposto, né? Porque você vai ter uma quantidade de luz excessiva, então você pode fazer um ajuste mais subexposto, tá? E aqui o que eu falei do contraluz é isso, você ilumina o motivo no primeiro plano e o sol iluminando a cena toda atrás, vai ter aquela luz no cabelo que é super bonita e toda a paisagem vai estar clara em função do sol, né? A pessoa estaria escura pelo contraluz. Aqui é um caso sem flash, você tem o sol entrando lateralmente e você tem essa sombra, né? Aqui já é o exemplo do uso do flash de preenchimento. É um preenchimento até total, porque se essa luz estava do sol era uma luz bem oposta, né? Não é o sol a pino, porque o sol a pino faz aquelas sombras ainda mais sombra dura, né? Que a gente chama, são sombras mais drásticas. Mas aqui é uma fotografia completamente bonita, porque você tem essa luz iluminando o cabelo, iluminando toda a cena, e o flash iluminando o rosto. Aqui é o mesmo exemplo sem o flash, né? A gente perdeu bastante informação do rosto da criança. Um pouquinho depois, na mesma situação, já com o flash, aí você tem um retrato bem bonito da criança. Uma coisa que a gente precisa se atentar com relação ao flash é a velocidade de sincronismo, porque a luz do flash que pisca, ela tem que estar sincronizada com o abrir e fechar do obturador, né, das cortinas do obturador. Então, numa velocidade muito alta, acima de 250, ele vai abrir e fechar tão rápido que o flash, o sensor vai registrar o movimento dessa cortina. E aí você vai ter uma faixa preta na sua foto. Então, precisa ver qual que é o ajuste da sua câmera, geralmente a velocidade de sincronismo é de 60 a 125, mais ajustável até 250, das câmeras que eu uso é 250, então você precisa realmente ajustar o seu flash à velocidade do seu obturador, né, para não ter manchas nas suas fotos. O flash que vem na câmera, né, que é o built-in, flash embutido, aqueles que levantam, né, quando você aperta o botãozinho, ele tem uma potência mais baixa, né, e uma utilização um pouco mais limitada, né, mas ele é um flash funcional. O alcance dele vai funcionar em média de 3 a 5 metros, dependendo do ISO que você está utilizando. Se você estiver utilizando um ISO mais sensível à luz, ele vai captar a luz mais longe. E os ajustes principais que tem são o automático, que ele dispara em poucas condições de luz, aí você deixa lá no alto, tem pouca condição de luz, ele vai automaticamente subir e disparar. Se você deixar no on, o on é interessante no caso de luz de preenchimento, porque a câmera não vai entender que precisa de flash porque você está usando ele durante o dia, né, com bastante luz solar.
mas você precisa do flash para fazer aquele preenchimento. Então você deixa ele no on e ele dispara independentemente de qualquer condição de luz. Tem o ajuste para evitar os olhos vermelhos, ele dispara microflashes antes de disparar o flash a fim de fechar a pupila, a fim de evitar a produção do olho vermelho. E aí tem os sincronizados, que é o Slow Sync, que ele deixa o obturador um pouco mais aberto para a captação da luz ambiente, então a foto fica mais bonita porque ela pega não só a luz do flash, mas as demais luzes que estão no ambiente, mas como ela tem uma velocidade mais baixa, você pode ter um efeito mais tremido. Então, se for o caso, talvez você tenha que usar o tripé. Senão, você explora o movimento também dessas luzes. E o Rear Sync é porque você pode produzir fotograficamente um rastro de luz, quando há movimento, invertido. Então, por exemplo, o carro está andando para frente, mas a luz vai ficar ao contrário, como se ele estivesse dando ré. E aí o Rear Sync corrige esse efeito. Já o flash externo, que é um dos melhores amigos do fotógrafo, você já tem um flash muito mais potente e com muito mais autonomia. Né? Ele pode estar tanto acoplado à câmera na sapata, em cima da câmera, e que você pode usar diretamente no seu modelo, no seu assunto, ou rebatido no teto, na parede, fazendo uma luz indireta. Né? E você também pode usar ele fora da câmera, com auxílio de radiosincronizadores. Tá? Então você consegue explorar bastante a iluminação com esses flashes externos. A programação deles, você pode programá-lo manualmente e você diz qual que é a intensidade de disparo daquela luz, ou você coloca prioridade de abertura e ele vai identificar a abertura da sua lente e aí sim programar a intensidade da luz necessária, ou no TTL, que é o Through the Lens, que ele vai medir a luz que retorna do seu objeto fotografado e aí ele corta a intensidade. Ele faz uma análise, uma leitura mais acertada tanto da programação da câmera quanto a quantidade de luz que está passando pela lente e aí sim ele determina a intensidade da luz. É um flash que tem vários, é uma modalidade de flash que tem vários tipos de leitura e de ajustes. Eu gosto bastante do TTL, mas eu tendo a achar que fica uma coisa muito super exposta. Então eu sempre ponho TTL -1, né, para dar uma compensada mais para baixo, para não ficar tão estourada a iluminação. Vamos falar um pouco sobre luz, né? Pensando no flash, a gente tem que pensar no tipo de luz que esse flash produz. Você, quando usa uma luz rebatida, a gente diz que é uma luz difusa, porque ela rebate numa superfície maior, retorna para o seu objeto, né, para o seu modelo, para o que você estiver fotografando, e produz uma luz difusa. A luz difusa é aquela que você não percebe a transição do claro para o escuro, ela é feita de uma maneira bem gradual. Já a luz dura, a transição entre o claro e o escuro, né, entre o highlight e a sombra, é drástica, é dura. Então, se você utiliza o seu flash rebatido no teto a 45 graus, a luz que vai chegar no seu assunto, ela vai vir do teto, não do flash, né? É a luz rebatida do flash, então é uma luz mais difusa, espalhada mesmo. Além disso, você pode rebater o flash na parede, para frente, 45 graus para frente, 45 graus para o lado. Você tem inúmeras posições, né? A cabeça móvel do flash ela é bem maleável para você realmente rebater de diversas formas e produzir diversos tipos de luz, tá? E tem também aquele difusor que você acopla na frente da luz que vai diminuir ainda mais essas sombras dessa luz dura, tá bom? Aqui temos um exemplo de luz difusa e luz dura, né? Como eu disse, no caso da esquerda você tem a transição bem gradual, no caso da direita você tem o contraste muito mais acentuado, você pode olhar pela sombra debaixo das narinas, né? É uma sombra muito mais dura, né? Vamos falar então do sincronismo noturno e diurno. Em situações de pouca luz, você vai usar o flash. Se você utilizar uma velocidade muito alta, você não vai captar a luz ambiente, que já é uma luz mais fraca, né? Que é uma situação de pouca luz, uma situação noturna. Então o flash vai bater no seu primeiro plano, vai iluminar tudo e o fundo vai ficar escuro. Então para você ter uma foto mais harmônica, é fundamental que quando estiver fazendo
fotos com flash em situações de pouca luz, você utilizar uma velocidade mais baixa para dar tempo do sensor captar a luz ambiente sem o flash, né? O flash é aquele fração de segundo e aí ela vai ter um tempo maior para captar a iluminação local. Aqui, por exemplo, você para pegar esse efeito dos LEDs lá atrás, essa luz lá atrás, você tem que estar com uma velocidade mais baixa. Tá tão mais baixa que você ainda tem um rastro, né? Então você pode utilizar isso como efeito ou não. Aqui está a mesma coisa, né? Utilizando o rastro da velocidade de sincronismo mais baixa e o flash iluminando o Super Trooper aqui. Aqui já a velocidade não está tão baixa, então você vê que a iluminação do teto ficou sem nenhum efeito, então você pode realmente optar, né? Mas se você utilizar uma velocidade de sincronismo muito alta, a tendência é que o fundo fique muito escuro. Essa muralha que está atrás era muito longe, né? Então eu realmente tive que utilizar um ISO mais alto, uma velocidade mais baixa para que essa pouca iluminação da muralha chegasse na foto e imprimisse na foto. E no caso, como eles não tinham luz, aí o flash ilumina eles. Mesma coisa aqui. Então é o flash com velocidade mais baixa. Já no sincronismo diurno, você tem que utilizar a velocidade mais alta, lembrando daquela velocidade de sincronismo para não registrar o movimento da sua cortina, né? Então, geralmente, até 250 você consegue ter uma iluminação, uma exposição correta. O que acontece? Se 250 ainda assim for uma velocidade baixa para a quantidade de luz, você vai ter que reduzir o seu ISO e aumentar a sua abertura, né? Para que entre menos luz na lente e você tenha uma exposição correta. Então, assim, para utilizar o flash nessa situação, você tem que ir até dos 250, tá? Então, aqui, se tivesse uma velocidade muito baixa, você ia queimar a foto. Então, você precisa utilizar a velocidade alta e o flash para iluminar o rosto deles. Mesma coisa aqui. E aqui funciona bem, como eu estava dizendo, daquela luz de preenchimento para amenizar as sombras do sol. Aqui numa situação que tinha bastante luz, era diurno, mas era indoor, então a velocidade ficou mais baixa porque eu queria registrar o movimento da perna. Aqui um contraluz clássico. Aqui um exemplo na mesma situação sem a luz do flash, utilizando apenas da luz do sol. Aqui não é contraluz, né? É utilizando a luz do sol, fazendo com que a luz preencha o rosto dela da melhor maneira possível, nos melhores ângulos possíveis, sempre buscando tendo sempre esse tipo de atenção. Aqui é um grupo de pessoas durante o dia, a uma certa distância que o flash não ia fazer a menor diferença, né? Então, acima de 5 metros, realmente você utilizar o flash acaba sendo desnecessário. E eu coloquei aqui algumas opções de contraluz sem flash que produz a silhueta, né? Que são fotos realmente bem bonitas também. Eu não precisaria iluminar os modelos aqui, né? Ainda mais porque eles estão de costas. É o que eu falo, o modelo de frente você precisa iluminar o rosto, de costas não necessariamente, de perfil também não. Aqui, em função dessa bruma que tinha, tanto do frio quanto do calor da churrasqueira, se você bota um flash, o flash vai bater na luz e vai ofuscar toda a imagem. Então você tem uma luz lateral do sol vindo no contraluz, iluminando a cena toda e realmente dispensa o uso do flash. Aqui é a mesma coisa, né? Eu queria muito mais mostrar as luzes e o efeito do palco e mostrar que estava cheio do que propriamente mostrar o rosto de alguém, né? Se eu boto o flash aqui, eu estrago a foto inteira, porque eu vou iluminar todas as cabeças e vou perder esse efeito das luzes do lugar. Aqui também aproveitando um contraluz, mesma coisa aqui, pegando um reflexo, criando uma silhueta. Mesma coisa aqui. Então aqui o flash também ia matar toda essa sombra e a foto não ia ter o mesmo impacto. Então a gente tem que sempre avaliar a situação e ver se o flash vai fazer efeito ou não, né? Então assim, é muito importante prestar atenção na luz natural, na luz ambiente e na luz para verificar a necessidade ou não da luz do seu flash, de criar uma nova fonte de luz. Antes de continuar, né, da gente adentrar
na parte de composição, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nós estamos fazendo aqui um estudo, estamos estudando conceitos técnicos sobre a fotografia, né? O estudo é o ato de investir na obtenção de conhecimentos, é o que nós estamos fazendo aqui. Só que a gente não pode deixar de lado nem a intuição nem a espontaneidade, que são duas coisas fundamentais para uma boa fotografia, né? Na intuição, o raciocínio que se usa para chegar à conclusão é puramente inconsciente. Já a espontaneidade é aquilo que acontece com naturalidade de forma fácil. Então são conceitos que eu falo, a gente tem que saber programar a nossa câmera e utilizá-la com muita intuição e espontaneidade. Então você estuda para entender os conceitos e aí sim utilizar com espontaneidade e intuição. Então eu coloquei umas fotos aqui que obviamente não são minhas, para a gente analisar a importância do clique, né? Aqui essa foto é um clássico do Henri Cartier-Bresson, que é o clique exato, frações de segundo antes de ele tocar o próprio reflexo no chão, né, na poça d'água, que ia produzir uma imagem completamente diferente dessa. Então, assim, a importância do clique, essa foto é de 1932, que contam a história, eu botei fotos aqui que contam a história do mundo, fotos históricas, que realmente o principal é o instante, né? Aquele exato instante da fotografia, é a fotografia histórica, que fica de lado todos os conceitos, né? Os conceitos estão aplicados porque foram feitos por fotógrafos. Qual é o principal componente da fotografia, né? É a imagem produzida. Ícones, né? Fotos icônicas, fotos que ficaram para a história, fotos que mudaram o mundo, fotos bem fortes. Essa foto é bem interessante, porque pouca gente conhece essa história, mas essa foto é do atentado do Ronald Reagan, em 81, que foi fotografada por um fotógrafo bem famoso brasileiro, e ele era o único fotógrafo que foi o primeiro a chegar e produzir essas fotos. Ele percebeu antes que todo mundo, ele estava ligado, e essas foram as fotos vendidas por valores milionários e mudou a vida dele, que é o Sebastião Salgado. Ele foi o primeiro a chegar e fotografar o atentado ao então presidente Ronald Reagan. Essa também é uma foto que tem uma história bem forte por trás. Ela é de 93, ela ganhou o Pulitzer em 94 de fotografia. Infelizmente, 3 meses depois de ganhar o Pulitzer, o fotógrafo deixou uma nota de suicídio, infelizmente se matou, deixando que era muito, muito triste, que a dor da vida sobrepunha a alegria, a ponto da alegria não existir mais. É muito comum fotógrafos de guerra se matarem, né? Tem muitas histórias tristes por trás dos fotógrafos de guerra. Uma foto aqui também do World Trade Center em 2001. Mas vamos levantar aqui, pegar umas fotos mais bonitas, gozadas, interessantes, que mostram a importância do clique no momento exato. Fotos curiosas. Fotos que geram dor. Medo. Aflição. Dor. Enfim, são fotos para a gente pensar um pouco na importância da fotografia, né? Na importância de se contar uma história, na importância de também não perder tempo pensando no ajuste. O ajuste ele tem que ser muito orgânico para você realmente registrar aquele momento, porque segundos depois acabou, né? Que beijos icônicos que ficaram para a história. E é isso aí. Agora vamos adentrar com isso na cabeça um pouco mais sobre os conceitos de composição fotográfica, né? Então, fotografia é o resultado final do trabalho do fotógrafo. Então, é a materialização do seu sentimento, da sua arte, num clique certeiro, né? Então, você vai considerar o enquadramento, o foco e a luz, mas vai colocar teu coração ali também, né? Para que haja essa emoção. Você precisa captar, você precisa contar uma história, você precisa estar alinhado, corpo, coração e câmera. A sua fotografia pode dar margens a diferentes interpretações, né?
mas você precisa ser claro no que você está querendo mostrar, né? Para você não confundir o teu espectador. Se ele vai interpretar de um jeito ou de outro, aí tem a ver com a interpretação dele, com a vida dele, com as referências dele, mas a fotografia tem que ser clara. Então geralmente a gente tem basicamente 3 planos que a gente pode dividir a fotografia. O plano geral, que é a fotografia, o ambiente é o elemento principal da foto, né, aquele todo. O plano médio, seu motivo principal, ocupa a maior parte da foto inserido num ambiente que completa a cena. E o primeiro plano, seu motivo está em destaque da composição em relação ao segundo plano, que não interfere na foto, né, está apenas emoldurando a foto. Então aqui você tem uma fotografia de plano geral, né, é uma fotografia do Rio Sena, lá em Paris, tendo essa visão geral. Aqui você já tem as cadeiras de praia, esses sombreiros ocupando a maior parte da foto e o mar está apenas dando uma moldura. Aqui é a mesma coisa, o poste está em primeiro plano com essa contra a luz do sol inserido na praça. Aqui a bandeira ocupando a maior parte da fotografia. Aqui você vai direto no objeto enferrujado, depois você olha para a praia. Aqui em primeiro plano o nome do hotel e o fundo apenas contextualizando. Primeiro plano. Aqui também, uma imagem em primeiro plano, você bate o olho nas taças, depois você vai prestar atenção aonde que elas estão. E aqui você vai direto no pelicano, no olho do pelicano, e depois que você analisa o entorno. Então vamos falar da famosa regra dos terços, né? Se você divide uma imagem em 3 linhas horizontais e 3 linhas verticais, os pontos de intersecção são os pontos de ouro, né? Se você colocar o seu assunto alinhado a esses pontos, né, e nessas linhas, a sua fotografia vai ser muito mais valorizada visualmente falando, né? É muito mais harmônico aos nossos olhos, né? A gente tenta evitar colocar tudo no meio da foto ou no horizonte, porque fica mais infantilizado. Então aqui tem uma representação, né, da regra dos terços e os pontos de ouro. Então aqui, ó, o nó, né, da fita do Nosso Senhor do Bonfim está exatamente num dos pontos de ouro. Aqui o macaquinho está alinhado a uma dessas linhas imaginárias com o rosto próximo a um ponto de ouro. Então fica uma foto mais harmônica. Tá? Além da regra dos terços, nós temos a espiral de Fibonacci. Quem não conhece, vale a pena dar um Google e estudar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou falar aqui brevemente, mas essa espiral está presente na natureza. Tá? A gente vê essa espiral presente de diversas formas na natureza e também, obviamente, em vários estudos de vários lobos. Então essa espiral realmente a gente às vezes pode utilizar para fazer uma composição fotográfica. E ela pode girar, tá? Você pode utilizá-la de várias formas, fazendo esse raciocínio seguindo a espiral, né, visual do que está presente nessa espiral, né, seguindo essa linha da espiral. Seguindo aqui com composição fotográfica, uma coisa que é fundamental, como eu venho falado em todas as aulas, é a luz, né? Então observe sempre a incidência da luz, a direção, as sombras que ela cria, porque a luz vai criar o clima da cena, né? Se você tem uma luz vinda de baixo, você vai criar uma sensação de filme de terror, né? Você vai criar uma luz lateral, é uma luz mais dramática. A luz vinda de cima é uma luz mais harmônica. Então a incidência da luz é fundamental. Outra coisa que é importante que todo mundo fala, que é o Golden Hour, né? A luz do Golden Hour, a luz solar, que é uma luz com menor intensidade e com temperatura de cor mais quente, mais amarelada, que produz uma luz de beleza muito boa, muito bonita mesmo. Então vale a pena explorar a luz do sol no Golden Hour, que é um pouco antes do pôr do sol, tá? Linhas e formas. Sempre bom explorar linhas e formas, elas te ajudam a direcionar o olho do seu espectador e ajudam a criar imagens bem interessantes também. Movimento, como a gente falou na aula anterior, você utilizando do conhecimento de ajuste da velocidade do obturador, você pode registrar ou congelar o movimento. E da primeira aula que a gente falou da profundidade de campo, no ajuste do diafragma, você vai criar ou não a profundidade de campo, podendo ou não destacar o seu motivo do segundo plano. Aqui utilizando a luz local com a fumaça, deixando entrar
mais luz e criando essa harmonia, criando esse mistério na fotografia. Contra a luz, aqui não caberia botar o flash, o interessante é exatamente a silhueta que o sol está criando. Aqui é um caso de pouca luz também, né? Era um dia nublado. Então, na ausência de luz, as cores perdem a vibração. A luz do sol, né, o calor do sol, a luz do sol, traz vivacidade às cores. Né? O dia nublado, o dia cinza, tende a deixar tudo mais opaco. Aqui já é uma luz com bastante luz do sol. Né? Aqui já é o oposto. Então o verde fica mais verde, o azul fica mais azul, o amarelo fica mais amarelo. Então a luz do sol realmente faz toda a diferença. Aqui a gente tem o sol pegando lá na montanha, mas ele já estava encoberto aqui embaixo. Eu gostei dessa foto porque assim, é onde está tudo seco, né? Tem esse clima mais sombrio e aí é onde tem a luz do sol, você vê a vida, né? Tem mais vida. Linhas, né? Linhas e reflexo aqui, criando uma imagem bem interessante. Linhas também aqui criando uma simetria bilateral praticamente dessas árvores. Linhas que te ajudam a chegar até o fundo do túnel, que tem essa ideia também de afarelamento, tem o movimento do túnel, né? Você traz um movimento para a fotografia. Outro exemplo de linhas. E linhas que te ajudam a chegar no navio. Aqui é um caso que também tem uma simetria e tem o registro da velocidade. Usando baixa velocidade do obturador, a gente tem esse movimento das águas. Aqui é aquele exemplo do movimento de câmera para criar um movimento, né, para você criar uma imagem. Aqui, congelando o movimento da água. Aqui não teria sentido você registrar o movimento, que ia ficar tudo borrado, né, as pessoas iam ficar borradas. Aqui brincando também com o movimento, congelando o movimento. Outra coisa que eu gosto de falar sempre é simplicidade, né? Keep it simple, né? A simplicidade faz toda a diferença. Sabe? Don't try too hard. A gente às vezes tem que deixar a coisa fluir. Então manter sempre a simplicidade, mas é sempre importante ter contexto e referência. Né? Você não pode eliminar tudo da sua fotografia, às vezes, que você vai perder proporção, você vai perder dimensão, você vai perder referência de tamanho. Então é importante que você harmonize a sua fotografia, né, para que ela sempre tenha referência e contexto, mantendo a simplicidade, para não confundir a leitura do seu espectador, tá? Tem uma teoria que diz que o sentido de leitura também é importante, né? Que a gente, quando olha uma foto, você olha ela da esquerda para a direita, né? Pelo menos aqui no Ocidente a gente olha da esquerda para a direita. Então, se seu modelo estiver olhando para o lado esquerdo da foto, é mais aprazível do que se ele estiver olhando para o lado direito da foto. Então aqui, ó, uma simplicidade, mantendo a informação, né, e o contexto. Aqui já é muita confusão na área, né? Você não olha para cadeado específico nenhum, você vê um monte de, né, é bastante informação, ao passo que se você der um corte, você já tem uma leitura muito melhor e uma mensagem muito melhor do que aqui, né? Aqui é confuso, aqui não. Então aqui mantendo a simplicidade também. Uma coisa muito importante, tanto na hora de fotografar quanto na hora de editar, é o corte, né, do enquadramento. Principalmente quando você está fotografando pessoas e animais, para você não cortar os membros próximos às articulações, porque isso vai dar uma sensação de que a pessoa foi amputada, literalmente, que ela não tem a mão, que ela não tem a perna. Se você corta muito perto do joelho, muito perto do pulso, muito perto do cotovelo, dá uma sensação fotográfica quando você bate o olho na primeira vez esquisita. Da mesma forma que eu sempre falo para os modelos nunca enfiarem toda a mão dentro do bolso, porque dá a impressão de que a mão foi amputada. Então, sempre deixar um dedo à mostra, tá? Utilize os enquadramentos vertical e horizontal de maneira inteligente, né? Se você vai fotografar um prédio que é alto, uma árvore, uma pessoa sozinha, você vai dar preferência para o enquadramento vertical, porque o que tem ao lado não te interessa tanto e você vai valorizar aquela cena, né? Ao passo que se é um grupo de pessoas, uma paisagem, lugares amplos, aí você vai fotografar horizontalmente para valorizar essa amplidão,
tá? Ponto de vista também é muito importante, principalmente para quem fotografa criança e quem fotografa animais. Você tem que estar sempre na altura do seu motivo, né? Ou o máximo possível na altura do seu motivo. Se você fotografa de cima para baixo, você diminui a pessoa. E se você fotografa de baixo para cima, você distorce as proporções, fotografa a narina e aí não fica tão legal. Então aqui um exemplo do corte no joelho, que dá uma aflição, dá uma ideia errada. Aqui mostrando a amplidão dessas velas, né, a quantidade de velas que tem. Estátua da Liberdade, fotografada verticalmente. Uma pessoa sozinha, verticalmente. E uma criança fotografada na altura dos olhos dela, né? Outra coisa relativa à luz do sol é que a luz do sol frontal força o seu modelo a fechar os olhos e ficar com a cara enrugada, aquela cara de dor, né? Por causa do sol. Então é interessante você procurar um lugar onde haja mais sombra, que a pessoa possa ficar com o olho um pouco mais aberto, ou contra a luz, para ela ficar com a cara mais, com as expressões mais aliviadas, tá? E também o excesso de visual, né? Geralmente, quando tem muita informação, você não entende direito o que está acontecendo. Então vamos olhar aqui o exemplo. Você vê, a pessoa não fica com a cara tão agradável, porque a intensidade da luz do sol é muito grande. Então, assim, você poderia até utilizar o flash aqui para diminuir a sombra dos olhos, iluminar o rosto dele, mas assim, a cara do modelo dificilmente vai ficar tranquila. Aqui, duvido que vocês tenham visto o bolo de cara, né? A gente demora para ver o bolo, porque tem tanto copo na mesa que você nem vê esse pedacinho de bolo com a vela. Então, assim, só tirar os copos aí ou botar do lado já ia mudar um pouco a fotografia, né? São ajustes pequenos, bobos, né, que a gente tem que prestar atenção, que enfim, não é uma fotografia, o objetivo aí era só registrar, né, um momento espontâneo e tal, mas ia mudar completamente o mood dessa fotografia. Uma coisa que eu sempre falo na direção dos meus modelos é para eles ficarem à vontade, né? É fundamental que a pessoa esteja à vontade, que a pessoa esteja respirando, que ela esteja tranquila. Se ela não tiver, a gente vai perceber no clique. Você percebe que a pessoa não tá bem, né? E a mesma coisa, forçar a criança a sorrir, aquelas coisas, elas ficam com uma cara engraçada, não fica... Às vezes, criança é sempre fofo, né? Mas é muito melhor deixar a criança sorrir espontaneamente do que ficar forçando o sorriso, né? Uma coisa também que é legal prestar atenção é encontrar o melhor ângulo do rosto das pessoas. Porque você fotografar bem de frente, dependendo da luz, você pode dar uma arredondada no rosto e a pessoa ficar com o rosto muito largo, né? Então, se você deixa 3/4, dá uma afinada no rosto também. E tomar cuidado com aquelas falsas ligações que só produzem imagens engraçadas e que não são fotografias perdidas, né? Então, aqui uma criança rindo espontaneamente, uma foto super gostosa de ver, sem forçação. Aqui à esquerda a gente tem o menino olhando para cima, você vê o pescoço não fica bem, mostra a narina, não fica tão bonito quanto a da direita, que é o ângulo mais natural, ainda está 3/4, né, não está de frente como aqui à esquerda, fica muito, muito melhor. Né? E aqui dois exemplos de falsa ligação, que os pés dela viraram orelhinhas e que o canudinho do coco que estava à frente da mesa, bem distante do menino, ficou na boca dele. Outra coisa que é legal prestar atenção são os reflexos nos óculos, né, que o flash realmente bate na lente, então se ele puder abaixar um pouquinho a cabeça para o ângulo da lente não ficar tão frontal, tão direto com o flash, vai fazer diferença. Usar as lentes corretas, se você for fotografar com uma grande angular o modelo, você vai distorcer as proporções, então não vai ficar tão legal. Né? A gente já falou isso na primeira aula, que tipo de lente usar, então você vai usar ou a 50mm ou uma tele para fazer um retrato bonito. Uma dica legal é fotografar os animais de estimação, quem tem filho fotografa filho, quem não tem fotografa animal de estimação, quem não tem fotografa passarinho. São opções bem interessantes para você exercitar o seu conhecimento e os resultados das fotografias que você pode produzir. Outra coisa, outra dica que é essencial, muita gente fotografa e publica no Instagram o horizonte caindo. Gente, o horizonte é reto, tá? A Terra é não plana, mas o horizonte é reto. Então vamos prestar atenção nisso. Se você fotografou errado, é facinho corrigir depois, porque o horizonte caindo é muito esquisito. Eu adoro fotografar reflexos também, então é interessante prestar atenção nos reflexos. Tanto em vidros quanto em águas, produzem imagens muito bonitas. Então aqui tem um exemplo
né? Nova York afundando, Nova York retinha. Então, assim, é fundamental que o horizonte esteja reto. Aqui uma cena noturna com tripé. Para ser bem sincero, eu não tinha tripé nesse momento e eu apoiei numa lixeira e deixei exposto bastante tempo, então captou toda a iluminação noturna e enfim, são fotos bem bonitas. Com pouca luz, você realmente precisa deixar a sua câmera apoiada. Aqui é uma situação também de luz de ambiente, numa situação indoor, né? Você precisa de um tripé para deixar o tempo de exposição correto em cima de um tripé. Reflexos do Empire State, reflexo na água, outros reflexos na água. Eu gosto bastante da produção dessas imagens. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. E para finalizar o nosso curso, né, para a gente pensar um pouco mais em fotografia, eu coloquei aqui as mais caras fotografias de fine art vendidas no mundo nos últimos anos. Só para a gente ter esse conhecimento, para vocês terem esse conhecimento e para a gente abrir os nossos horizontes. Essa fotografia foi uma das mais caras vendidas no mundo nos últimos anos por 4,3 milhões de dólares. Essa também foi vendida depois pelo mesmo valor. Essa por 3,8. 3,6 milhões de dólares. Essa é do mesmo fotógrafo da primeira, 2,3 numa loja de 99 cents. A foto foi vendida por 2 milhões,3. É isso aí, pessoal. Super obrigado. Espero que vocês tenham gostado do curso. Deixem nos comentários. Se tiverem dúvidas, por favor, escrevam, que assim que eu puder eu respondo, tá bom? Obrigado, um abraço.